Isso aí, meus queridos, a primeira pergunta, ela já exige um certo conhecimento que eu não passei para vocês. Para não perder a oportunidade, eu vou comentar o que é necessário a gente saber previamente para fazer essa questão, e na sequência eu vou fazer a questão. Temperatura. O que temperatura média? Temperatura, pessoal, é um conceito que, apesar de fazer parte da nossa vida, a maioria das pessoas não sabe o que é temperatura média. Todo mundo usa no dia a dia temperatura, mas poucas pessoas sabem que temperatura mede o grau de agitação das moléculas ou átomos. É isso, mede o grau de agitação dos átomos. Então, na verdade, né, tu olha para um objeto do teu dia a dia, tu olha para ele, tu tem a sensação de que ele está parado. E na verdade não, é porque o teu olho é uma máquina ruim de enxergar a realidade microscópica. Na verdade, os átomos desse objeto que eu seguro agora, eles estão vibrando, sacudindo. Eu não estou dizendo dessa pulsação que tu às vezes observa no teu olhar. Quando tu está muito cansado, teu coração está muito acelerado, se tu olha para o objeto, tu vê o objeto pulsando. Eu não estou falando disso, essa pulsação na verdade é a corrente sanguínea no teu globo ocular, fazendo ele pulsar. E aí tu olha às vezes o objeto meio pulsando de acordo com o teu coração. Não é disso que eu estou falando, é algo muito mais ínfimo, muito menorzinho. As moléculas estão em constante movimento. E quando a gente aquece um átomo, como a eletrosfera vai começar a vibrar mais, ele acaba dilatando. O átomo aumenta o volume dele quando a temperatura aumenta. Então cuidado, gente, se o corpo passa de 10 graus Celsius para 30 graus Celsius, aí ele esquentou. Na verdade, as moléculas começaram a vibrar mais, aconteceu uma coisa muito doida ali dentro do átomo. Então é importante que tu saiba que temperatura mede o grau de agitação das moléculas ou dos átomos, para ser um pouco mais preciso. Quando o ser humano começou a medir temperatura, foi meio por acaso. O cara percebeu que ao aquecer um objeto, o objeto aumentava de tamanho. E aí ele percebeu que medindo este aumento de tamanho, dava para comparar a mudança de temperatura. Por isso que os termômetros mais comuns que existem são termômetros de bulbo, onde a gente pega um vaso capilar de vidro bem fininho e lá embaixo a gente enche com alguma substância que a gente chama de substância termométrica. Quando eu coloco o bulbo em contato com alguma coisa mais aquecida, esse líquido termométrico acaba aquecendo, os átomos que o compõem acabam se agitando e o líquido acaba se dilatando e subindo pelo vaso capilar. Por isso que a coluna de mercúrio sobe quando a gente vai medir a febre. Então tu vê, o próprio funcionamento de um termômetro já mostra que a temperatura está sendo medida pelo aumento de volume que aquela substância ali representa. E imaginem vocês que eu pedi para um mestre construidor de termômetros construir 3 termômetros idênticos. Calma e não se excitem que são só termômetros. É sugestivo, né? Sugestivo. Mas são só termômetros. Eu tenho 3 termômetros idênticos e eles estão em equilíbrio térmico. O que significa dizer que eles estão em equilíbrio térmico? Que eles estão na mesma temperatura. Outro conceito importante de tu entender,
forma? Na temperatura do ambiente, quer dizer que teu café entrou em equilíbrio térmico com a tua cozinha, com a mesa, com todo o ambiente. Tomou um suquinho gelado, aí sobrou um pouquinho, tinha até gelo dentro, colocou em cima da mesa, voltou para casa no final do dia. O que tu percebe com o teu suco? Não vale mais, tu não pode me responder. O pessoal por aí diz que o suco esquentou. Nada a ver. O suco entrou em equilíbrio térmico com o ambiente. Ele esquentou perto do que ele era, mas ele não ficou mais quente que a tua cozinha. E se ficou, chama um padre para benzer a tua cozinha, porque ele tem que estar na temperatura do ambiente. Então saber o que é equilíbrio térmico para a matéria que nós estamos trabalhando é fundamental. Equilíbrio térmico é o nome que se dá quando um ou mais objetos, corpos, chegaram à mesma temperatura. Construir 3 termômetros idênticos, o líquido termométrico está na mesma altura, mostrando que eles estão em... Obrigado, equilíbrio térmico. Só que vocês devem saber que existem mais de uma escala termométrica, né? As mais famosas são Celsius, que a gente usa aqui no Brasil, Fahrenheit, Europa e os países de origem anglo-saxã, e a escala ninja mutante Power plus Kelvin. Esse cara é foda. Depois eu te explico o porquê. Depois a gente pode entrar em detalhes como é que surgiu cada uma dessas escalas. Hoje nós sabemos que a temperatura de 0 graus Celsius equivale à temperatura de 32 graus Fahrenheit, que equivale a uma temperatura de 273 Kelvin. Hoje nós sabemos, por motivos históricos que depois eu citarei, que a temperatura de 100 graus Celsius corresponde à temperatura de 212 graus Fahrenheit, que corresponde à temperatura de 373 Kelvin. Esse termômetro está com a temperatura TC, eu vou chamar de TC porque ele está marcando em Celsius. Esse termômetro está numa temperatura TF, porque ele está marcando em Fahrenheit. E esse termômetro tem uma temperatura TK, porque ele está marcando a temperatura em Kelvin. Se esses termômetros são idênticos, vocês devem concordar comigo que esses tamanhos aqui são idênticos. Vocês devem concordar que o tamanho do termômetro como um todo é idêntico. E aí eu posso usar o teorema de Thales para relacionar esses termômetros. O teorema de Thales é aquela historinha, né? Retas paralelas, cortadas por retas transversais, formam segmentos que são proporcionais. Aqui é x, ali é 3, ali é 4 e ali é 5. Como é que acha o x mesmo? Pode ser 5 sobre x é igual a 4 sobre 3. Multiplicação cruzada e acabou, né? Poderia ser x sobre 3 igual a 5 sobre 4 também, né? Teorema de Thales. É o que eu vou fazer nesses termômetros. Eu vou aplicar o teorema de Thales nesses termômetros e a gente vai achar uma relação matemática entre essas escalas termométricas. Esse tamanho aqui, vocês aceitam que eu posso representar por TC menos 0? E o tamanho do termômetro todo? 100 menos 0? Me ajudem, por favor, como é que ficaria no termômetro em Fahrenheit? Obrigado ao TF menos 32, que é esse tamanho aqui, sobre 212 menos 32. Finalmente, no termômetro em Kelvin, obrigado sobre... Como alguns alunos têm dificuldade em entender o teorema de Thales, teve um colega meu que comparou um termômetro com uma pessoa. Ele dizia que a parte de cima é a cabeça, a parte de baixo é o pé e o meio é o joelho, certo? E aí ele falou para a galera o seguinte, ó, joelho, pé, cabeça, pé, e até dançava na frente da gurizada. E aí a gurizada decorou joelho, pé, cabeça, pé, joelho, pé, cabeça, pé, joelho, pé, cabeça, pé. Então é uma brincadeirinha tosca, mas para quem não tem o teorema de Thales, pode ajudar a tu achar a relação matemática entre duas escalas termométricas. TC menos 0 é TC, 100 menos 0 é 100. TF menos 32 não dá para subtrair, 212 menos 32, 180. TK menos 273,
entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. O vestibular traz para vocês essa forma, pelo menos a maioria, a grande imensa maioria dos vestibulares. Porém, eu fiz essa dedução para ti, porque algumas questões exigem que o aluno faça essa relação matemática entre duas escalas termométricas. Então tu vê, eu te contei essa história não só por causa da questão 52 da página 166, mas porque o vestibular tem cobrado dos alunos essa capacidade de pegar duas escalas termométricas e relacioná-las. O vestibular pode criar uma escala termométrica que não existe e te obrigar a achar a relação matemática entre ela e outra. Só por isso que eu fiz o joelho pé, cabeça, pé. Vamos ver se com esse comentário é possível resolver a questão que a colega nos trouxe. Numa escala termométrica linear W, a temperatura de fusão do gelo é menos 70 graus W. Como assim temperatura de fusão do gelo? Qual é a temperatura em que o gelo funde? Vocês sabem? 0 graus Celsius. Por isso que a escala Celsius dominou o mundo. Porque o Celsius resolveu chamar de zero a temperatura de fusão do gelo a uma atmosfera de pressão e resolveu chamar de temperatura de ebulição da água 100. Foi um chute. Ele pegou e falou, acho que é legal, cara, o gelo fundindo zero é legal. Água fervendo, acho que 100 é um bom número. O cara chutou, não está na Bíblia. Não fizeram um cálculo, descobriram, o gelo derrete a zero. Não, foi um babaca que chegou e disse zero. Sabe o que o Fahrenheit falou? O Fahrenheit pegou um balde, botou neve que estava no quintal da casa dele, botou uma pitada de sal, um pouco de água, misturou e falou zero. O Fahrenheit foi muito mais babaca do que o Celsius. Sabe o que o Fahrenheit chamou de 100? A temperatura do corpo dele. Ele foi lá, a temperatura, acho que eu estou medindo 100. Foi assim que surgiu a escala Fahrenheit. Ele pegou uma mistura de água, gelo e sal e chamou de zero, pegou o próprio corpo e chamou de 100. Por isso que ninguém conseguia achar a escala, uma relação correta para a escala Fahrenheit. Tinha que ligar para o Fahrenheit e falar, Fahrenheit, quanto é que tu usou de gelo, água e sal naquele dia? Tu estava com febre no dia que tu falou que teu corpo era 100? Não tinha telefone na época, tá? Mas então tu vê, o Fahrenheit ele deu chutes bizarros para criar a escala dele. Mas a galera da vizinhança dele gostou e começou a usar a escala dele. O Celsius percebeu que os pontos fixos sugeridos por Fahrenheit eram ruins e ele resolveu chamar de pontos fixos fusão do gelo e ebulição da água e chamou de 0 e 100. Por isso que a escala Fahrenheit começou a se espalhar melhor pelo mundo do que a escala Celsius se espalhou mais pelo mundo do que a escala Fahrenheit. Mas tu vê, foi um chute no escuro. O Kelvin não, o Kelvin é foda, depois eu te explico como é que ele inventou a escala dele. Então, peraí, a galera percebeu ali que quando ele falou que a temperatura de fusão do gelo era menos 70 graus W, cadê? Perdi. Cadê a maldita questão? Aqui. Menos 70 graus W é a temperatura de fusão do gelo e 130 graus W é a temperatura de ebulição da água. Como assim? O que ele quer dizer com isso? Temperatura de ebulição da água 130 graus W. Qual é a temperatura de ebulição da água, caralho? 100, respondeu, legal, show, obrigado. Quer dizer então que se eu pego um termômetro na escala W e na escala Celsius, o menos 70 graus W é 0 graus Celsius e os 130 graus W é 100 graus Celsius. É isso que ele está te dizendo na verdade. A temperatura absoluta correspondente ao 0 grau W dessa escala é aproximadamente o que a gente chama de temperatura absoluta é a temperatura medida na escala absoluta e a escala Kelvin, que é chamada de escala absoluta. Depois eu vou te explicar por que ela é chamada de escala absoluta. O Kelvin é foda. Peraí, dois termômetros, um na escala W, outro na escala Celsius, TW e T Celsius. Acha a relação matemática para mim, por favor, entre a escala W e a escala Celsius? TW, obrigado,
TW mais 70, menos com menos é mais, porque o Rodrigo já ia colocar um mais ali, né? O cara que não está acostumado com isso já estava fora da jogada. 130 mais 70 é igual a TC sobre 100. TW mais 70 sobre 200 é igual a TC sobre 100. Vou dividir ambos os denominadores por 100. Achei a relação matemática entre a escala W e a escala Celsius. Só que ele me perguntou quanto é 0 grau W na escala absoluta. Quanto que eu boto na temperatura W? 0, porque ele pediu para transformar a temperatura de 0 grau W. 0 mais 70 é 70, 70 dividido por 2, a temperatura é 35 graus Celsius. Só que ele pediu a resposta em Celsius? Não, né? O safado pediu na escala Kelvin, na escala absoluta. Por sorte, eu já achei a relação matemática entre a escala Celsius e a escala Kelvin, que é a famosa escala absoluta. E como os denominadores são iguais, eu posso até cancelar. Agora eu vou botar o 35 Celsius no TC e vou calcular o TK. Menos passa para o outro lado, mais. Então a temperatura de 0 grau W na escala Kelvin ficou 308 Kelvin. 308 Kelvin. Que é a letra E. Pô, tu além de ter pedido uma questão de termometria, já pediu uma boa. Show, parabéns. Assim tu abriu margem para eu começar a nossa aula já com um pouquinho de teoria. Então vamos lá, vamos botar os pingos nos is agora. Temperatura é uma grandeza que, embora as pessoas usem no dia a dia, a grande imensa maioria não sabe o que mede. E mede algo bizarro. A temperatura mede o quanto os átomos estão vibrando. O mundo vibra. As coisas mais estáticas que tu pode imaginar, elas estão vibrando o tempo inteiro. Uma vibração que tu não pode perceber com o olho. E medir a temperatura de um objeto é medir o quanto essas moléculas vibram. As escalas termométricas mais famosas do mundo, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Se nós sabemos a relação entre dois pontos fixos dessa escala, é só usar o teorema de Thales que dá para achar a relação matemática entre elas. Joelho-pé, cabeça-pé. E pode acontecer no vestibular do cara criar uma escala que nem existe, como ele fez nessa questão, criou a escala W. Eu tive que comparar a escala W com a escala Celsius, usar o teorema de Thales ou fazer o joelho-pé, cabeça-pé, para poder achar a relação matemática entre elas. Transformei o 0 grau W na temperatura em Celsius, mas ele queria na escala absoluta. E a escala absoluta é a escala Kelvin. Por isso eu peguei a relação matemática entre Celsius e Kelvin e finalizei a questão. Questão bacana já. Tinha outras maneiras de fazer, professor? Tinha, sim. Eu já poderia, se eu já soubesse a relação entre Celsius e Kelvin, né? Eu já poderia ter colocado aqui 373 e aqui 273. E já faria uma conta só e já obteria a resposta 308 de cara. Não sei se ia mudar muito, né, a solução. Cara, já te vomitei uma porrada de coisa em poucos minutos de aula. Vamos falar um pouquinho da escala Kelvin. Por que uma volta tem 360 graus? Que viagem. Tu usa isso há anos e tu não parou para perguntou para ninguém? Por que uma volta tem 360 graus? Por que é grau? É porque um babaca chegou e disse, 360. Sim. Não gostou? Escolhe outro número. Vai dar na mesma. Ok, professor? Está dizendo que se eu disser que uma volta tem 1000 graus, vai dar igual? Sim. Estou te afirmando com toda a segurança. Que se tu diz que uma volta tem 1000 graus e começa a trabalhar todo o círculo trigonométrico de novo, vai dar tudo a mesma merda. Meia volta serão 500 graus, um quarto de volta 250 graus e não vai mudar porra nenhuma em nada. Legal, né? Um babaca um dia chegou e disse, 360 graus, parecido com o número de dias do ano, tem vários divisores, dá para dividir por 2, por 4, por 3, por 5, por 8, por 10, por 6,
400 grados. Já ouviram falar que uma volta tem 400 grados? Tu vê, o professor não foi o bicho, ele viajou um pouquinho. Ele deveria ter te avisado que tem gente que mede uma volta com 400 graus, não é graus, aí chama grado. Quanto é meia volta em graus? E um quarto de volta? Fica até mais bonito que 90. Por isso que matemático não gosta de grau nem de grado. O matemático mede ângulo em radiano, né? E radiano não tem grau. Porque quando o cara coloca grau em alguma coisa é que alguém fez algum chute. Por que tu acha que Celsius mede com grau? Porque ele chutou. Por que Fahrenheit é grau? Porque ele chutou. Agora olha a escala Kelvin, tem grau ali? Ah, porque ele não chutou porra nenhuma. Ele calculou e descobriu qual era a menor temperatura que existe na natureza. Riram da cara do Kelvin. Ô Kelvin, não viaja, querido. Quando tu esfria, a coisa esfria e fica cada vez menor a temperatura. Ele falou, não faz sentido. Se a temperatura mede o... Obrigado, parceiro. O grau de agitação dos átomos ou das moléculas do corpo, então quanto menor a temperatura, menor o grau de agitação. E se vai diminuindo, chega uma hora que para de vibrar, então deve existir uma menor temperatura possível. Ele fez um estudo todo complexo e descobriu qual seria a menor temperatura que existe na natureza. O cálculo dele mostrava que a menor temperatura que existe na natureza é menos 273 graus Celsius, 0,15, não tem problema. Então tu vê, o Kelvin já conhecia outras escalas termométricas. Por conhecer as escalas, sabia que elas tinham sido criadas na base do chute e começou a filosofar sobre isso. Fez um experimento usando gases e percebeu que existia sim uma temperatura limite inferior na natureza. Temperatura essa que é de menos 273 graus Celsius. E como essa é a menor temperatura que existe, ele resolveu chamar essa temperatura sabiamente de zero. Zero Kelvin. Então essa escala, a escala Kelvin, é chamada de escala absoluta porque ela mede de maneira verdadeira a temperatura. A escala Kelvin não mede baseada em chute. A escala Kelvin mede temperatura a partir do zero verdadeiro. Mas o Kelvin não queria fazer uma escala que fosse utilizável apenas no meio acadêmico. Ele queria fazer uma escala que talvez o povo também abraçasse. E como a escala Celsius era a escala mais famosa do mundo, ele pensou, poxa, seria legal que a minha escala variasse de temperatura tal e qual a Celsius, que o pessoal já está acostumado. Então, um termômetro em Celsius que vai de menos 273, que vai de menos 273 graus Celsius até 0 graus Celsius, variou quantas unidades? Ele foi lá e pensou, eu vou fazer o meu variar 273 unidades também, por isso eu vou chamar o 0 graus Celsius. Então tu vê, o cara foi ladino. Ele calculou qual era a menor temperatura que existia, chamou de zero, e como a escala Celsius estava dominando o mundo, ele disse, vou deixar a minha parecida com a Celsius, vou fazer a minha variar igual a Celsius. Por isso que 100 graus Celsius corresponde a 373 Kelvin. Mas a escala Celsius não é a única escala absoluta que existe. Se tu hoje quiser criar a tua escala absoluta, tu pode. Chama de zero, menos 273 e chama de qualquer outro número, qualquer outra temperatura. Se a tua escala mede o zero de maneira verdadeira, ela é chamada absoluta. A galera que é chegada no Fahrenheit, porque tu imagina o inglês que passou a vida toda medindo a temperatura em Fahrenheit, ele não vai mudar de postura, ele continua querendo pensar em Fahrenheit, que é mais confortável para ele. Por isso que existe uma outra escala absoluta chamada Rémoire. A escala Rémoire o zero dela é o mesmo zero do Kelvin, porém ela
Eles preferem usar outra escala absoluta, remoar. Eu posso criar a minha escala absoluta hoje, a escala Otávios. O zero é o 0 Kelvin. E eu vou dizer que os 100 graus Celsius é 1000 graus Otávio, que é muito mais legal. Eu posso criar hoje a minha escala absoluta. E ela vai funcionar como as outras. Só que como ninguém conhece essa escala, só eu vou me beneficiar. Meu ego, só, aí nada. Então legal, né, cara? Agora tu entende por que a escala Kelvin é a mais famosa no mundo acadêmico. Porque ela não foi selecionada com um tiro no escuro. Foi baseada em experimentos físicos. Nós descobrimos a menor temperatura que existe e fomos lá e chamamos aquilo de zero. Ou seja, 0 graus Celsius é uma farsa, não é zero. Bom, sabemos a relação matemática entre as escalas, conhecemos um pouquinho a história dessas escalas e agora eu quero fazer 3 exemplos que faltam de situações clássicas. Uma colega pediu. Uma situação clássica em termometria é conseguir relacionar 2 escalas termométricas através do teorema de Thales, joelho, pé, cabeça, pé. E agora eu quero te fazer outras 3 perguntas famosas baseadas nesse comecinho de termometria, que é uma parte da termologia. Exemplo 2, aliás, exemplo 2 não, né? Exemplo 1. Exemplo 1. Olha que perigo, hein? Uma temperatura de 30 graus Celsius corresponde a que temperatura em Fahrenheit? Corresponde a que temperatura em Kelvin? Exemplo 2. Exemplo 2. Uma variação de temperatura de 30 graus Celsius corresponde a que variação em Fahrenheit? Corresponde a que variação em Kelvin? As perguntas são similares, mas se tu parar para pensar, elas são totalmente distintas. Tu aceitas que eu te falar, nós vamos nos encontrar a 1h da tarde, e nós vamos nos encontrar por 1 hora, são coisas totalmente distintas? Aceitável, né? Nós vamos nos encontrar às 10 horas. Ou o nosso encontro vai durar 10 horas. É totalmente diferente. Então toma cuidado, amigo. Essa pergunta é totalmente diferente dessa. Embora pareça. Como é que eu transformo a temperatura em Celsius para uma temperatura em Fahrenheit? Como nós já sabemos a relação matemática entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit, que nós acabamos de desenvolver, é só copiar essa relação matemática e no lugar do DC colocar 30. Meu Deus, como é fácil. 30 por 5 é 6, o 9 está dividindo, passa multiplicando, menos passa mais. Temperatura em Fahrenheit, 86 graus Fahrenheit. Imagina, tu tá lá em Londres, e aí tu escuta no rádio, amanhã fará 86 graus. O mundo acabou. Na verdade não, né, cara? A rádio só está anunciando um dia quente. 86 graus Fahrenheit, que equivale a 30 graus Celsius. Não é o fim do mundo, é só um dia quente. Nada demais. Quando nós vamos passar para Kelvin é muito mais gostoso, porque a relação entre a escala Celsius e a escala Kelvin, como os denominadores que surgiram ali na conta são iguais, eu posso eliminá-los. Então, para converter uma temperatura de Celsius para Kelvin, sempre basta somar 273. Não se esqueçam, em Fahrenheit tem grau, Kelvin não. Porém, meus amigos, essa segunda pergunta ela é totalmente diferente da primeira. A segunda pergunta está falando assim, ó, um termômetro sofreu uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. Variação significa que o termômetro subiu 30 unidadezinhas. Quanto que subiu no termômetro em Fahrenheit? Quanto que teria subido no termômetro em Kelvin? Em Kelvin dá para responder. Quanto é que é em Kelvin?
escolha. Ele descobriu que era menos 273 a menor temperatura que existe, chamou de zero, e chamou o zero Celsius de 273. Então, quando falarem em variação de temperatura, pode comemorar, porque transformar de Celsius para Kelvin não precisa fazer nada. Variação. Eu não estou te dizendo que 30 graus Celsius é 30 Kelvin. Eu não estou dizendo isso. Até porque na questão anterior eu te mostrei que 30 graus Celsius é 303 Kelvin. Eu estou te dizendo que se num termômetro em Celsius sobe 30 risquinhos, num termômetro em Kelvin, na mesma situação, subiria 30 risquinhos. Cuidado, hein? E como é que faz para converter para Fahrenheit? Esses números aqui de baixo, pessoal, 100, 180 e 100, eram as variações, né? Eram as variações de temperatura entre os pontos fixos. Isso está me dizendo que quando varia 100 Celsius, varia 100 Kelvin, que já era perceptível. Quando varia 100 Celsius, varia 180 graus Fahrenheit. Quando varia 5 Celsius, varia 9 graus Fahrenheit. O que eu estou querendo te dizer é que quando a questão fala de variações de temperatura, basta simplesmente fazer uma regra de 3. Uma variação em Celsius eu quero comparar com uma variação em Fahrenheit. Quando é 5, é 9. E tu pode colar no denominador da fórmula que vem no vestibular. Quando é 30, é x. Como de 5 para 30 multiplicou por 6, 6 vezes 9, 54. Ou se tu quiser, né, se tu gosta de fazer conta, tu faz a multiplicação cruzada ali, para se divertir um pouco. 30 por 5 é 6, né? 6 vezes 9, 54 graus Fahrenheit. Uma variação de 30 graus Celsius, ou seja, quando no termômetro em Celsius sobe 30 unidadezinhas, 30 risquinhos, num termômetro em Fahrenheit envolvido na mesma situação, subiria 54 graus Fahrenheit. Eu não estou dizendo que 30 graus Celsius é 54 graus Fahrenheit, pelo contrário, 30 graus Celsius é 86 graus Fahrenheit, mas uma mudança de temperatura de 30 graus Celsius corresponde a uma mudança de temperatura de 54 graus Fahrenheit. Então a primeira coisa muito importante em termometria é saber transformar escalas termométricas de uma para outra e transformar variações de temperatura de uma escala para outra. Na próxima aula eu ainda falarei mais alguns exemplos ainda de termometria. Show! Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Quem tiver alguma dúvida,